Olá, queridos amigos! Depois de anos de mistério e especulações, Luana Piovani finalmente quebrou o silêncio aos 49 anos. A atriz e apresentadora brasileira, conhecida por sua personalidade forte e opiniões sem filtro, acaba de fazer uma revelação que muitos já suspeitavam há muito tempo. O que será que Luana escondeu durante todos estes anos? Qual é o segredo que ela guardou tão bem e que agora decidiu compartilhar com o público? As redes sociais estão em polvorosa com esta confissão surpreendente. Fique conosco até o final para descobrir todos os detalhes desta revelação que está dando o que falar no mundo do entretenimento. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade sobre seus famosos favoritos. Luana Piovani nasceu em 29 de agosto de 1976 na cidade de Jaboticabal, no interior de São Paulo. Vinda de uma família de classe média, cresceu em um ambiente organizado, com rotinas claras e presença constante de valores familiares. Durante parte da infância, teve contato com práticas e costumes adventistas, algo que marcou seus primeiros anos e ajudou a formar sua visão de mundo. Essa convivência religiosa, unida ao ambiente caseiro estruturado, contribuiu para moldar uma personalidade firme e direta, característica que mais tarde se tornaria uma de suas marcas públicas. Desde pequena, Luana demonstrava energia e curiosidade. Gostava de observar as pessoas, inventar histórias e prestar muita atenção nos detalhes do cotidiano. Ainda assim, ninguém poderia imaginar que aos 14 anos ela daria um salto tão grande ao entrar no universo profissional da moda. Contratada por agências importantes como Ford Models e Mega Models, começou cedo a trabalhar com fotografia, editoriais e desfiles, ocupando espaços que normalmente eram disputados por modelos mais experientes. Isso exigiu maturidade precoce, especialmente porque sua vida passou a envolver viagens, compromissos e responsabilidade profissional. Enquanto seguia avançando na carreira de modelo, sua personalidade expansiva e seu interesse por comunicação chamavam a atenção. Luana nunca se limitou a uma única área. Morando parcialmente entre Jaboticabal e São Paulo, conciliava estudos, compromissos profissionais e descobertas pessoais. A televisão, que sempre foi parte do seu imaginário infantil, logo entrou de forma concreta em sua vida. Aos 16 anos, viveu uma das experiências mais marcantes de sua trajetória ao ser escolhida para protagonizar a minissérie Sex Appeal, na Rede Globo. Era um papel de grande visibilidade, principalmente para alguém tão jovem. Apesar do reconhecimento imediato, a experiência teve um impacto emocional intenso. O ritmo pesado de gravações, a exposição repentina e o ambiente competitivo fizeram com que esse início fosse vivido de forma difícil. Anos depois, Luana relataria que essa participação foi traumática e que, ao fim do projeto, decidiu se afastar temporariamente da emissora para retomar o equilíbrio pessoal. Mesmo assim, sua presença forte diante das câmeras deixou claro que ela tinha potencial para seguir além da moda. Essa combinação entre passarela e atuação acabou definindo a base de sua carreira multifacetada. Ainda adolescente, já transitava entre diferentes áreas da arte e da comunicação com desenvoltura. A variedade de trabalhos ajudou a construir uma imagem de versatilidade, algo que se tornaria essencial ao longo dos anos. Em cada nova etapa, ela buscava entender seus limites, explorar possibilidades e se expressar com autenticidade. O início de sua vida profissional também trouxe amadurecimento acelerado. Enquanto muitos jovens viviam uma fase voltada apenas aos estudos, ela se dividia entre criar identidade artística e administrar oportunidades que surgiam de forma rápida. Seu nome começava a circular entre equipes de moda, diretores de televisão e produtores, mostrando que sua trajetória estava apenas começando. Assim, ao deixar para trás a infância tranquila em Jaboticabal e mergulhar no cenário artístico brasileiro, Luana abriu caminho para uma jornada cheia de mudanças, desafios e descobertas. Os próximos anos trariam crescimento, reconhecimento e situações marcantes que definiriam sua caminhada. E essa história continua no capítulo seguinte. Depois do início intenso na adolescência, Luana Piovani entrou nos anos seguintes com mais maturidade e mais consciência do caminho que queria seguir.
Mesmo após o afastamento temporário da televisão, ela não deixou de trabalhar. Seguiu atuando como modelo e, ao mesmo tempo, buscou oportunidades que permitissem desenvolver seu lado artístico. Foi nesse período que decidiu se dedicar de forma mais séria à atuação, entendendo que a carreira poderia ir muito além da experiência inicial em sex appeal. Quando retornou ao Brasil depois de compromissos profissionais fora do país, Luana retomou a rotina de testes e gravações. Em 1994, entrou para o elenco da novela 4x4, exibida na Rede Globo. Esse trabalho marcou sua volta à televisão e abriu espaço para novas participações. A partir de 1995, começou a aparecer com mais frequência em diferentes produções, mostrando disposição para explorar formatos diversos e construir uma trajetória sólida. Em 1996, deu um passo importante ao estrear no teatro com a peça Nó de Gravata. A experiência no palco trouxe algo novo para sua formação como atriz. No teatro, ela encontra um ritmo diferente da televisão, com contato direto com o público e um processo de criação mais aprofundado. No mesmo ano, integrou o elenco da novela Vira-Lata, reforçando sua presença na teledramaturgia brasileira e demonstrando que conseguia transitar entre linguagens sem perder sua identidade artística. O ano de 1997 se tornou um marco em sua carreira. Luana foi escolhida para protagonizar a terceira temporada da série Malhação, um programa voltado para o público jovem e com enorme audiência. Sua personagem ganhou destaque rapidamente e a atriz conquistou grande visibilidade nacional. Nesse mesmo período, ela recebeu o título de Mulher Mais Sexy do Mundo pela revista VIP da editora Abril. A projeção na mídia aumentou e Luana passou a ser reconhecida não apenas como atriz e modelo, mas também como uma figura influente no universo pop brasileiro. Com um reconhecimento crescente, ela buscou desafios que ampliavam seu repertório. No início dos anos 2000, começou uma transição bem-sucedida para o cinema. Em 2003, participou do filme O Homem que Copiava, dirigido por Jorge Furtado, produção que recebeu elogios da crítica e mostrou a versatilidade da atriz em um formato diferente das novelas. Alguns anos depois, em 2009, viveu um dos papéis mais comentados de sua carreira, ao protagonizar o filme A Mulher Invisível. A obra teve grande repercussão e consolidou ainda mais a sua presença no cinema nacional. Além das produções voltadas ao público adulto, Luana também se destacou no teatro infantil. Com energia e criatividade, liderou peças que atraíram famílias e fortaleceram sua relação com um público diversificado. A constância no teatro, combinada com o trabalho na TV e no cinema, reforçou sua imagem como uma artista com múltiplas habilidades e capaz de se reinventar conforme as oportunidades surgiam. A soma dessas experiências transformou Luana em uma figura sólida no entretenimento brasileiro. Sua trajetória durante esses anos mostrou que, mesmo diante dos desafios do início, ela soube construir espaço, conquistar reconhecimento e assumir novos papéis de forma madura. E enquanto avançava profissionalmente, também começava a enfrentar obstáculos que testariam sua força pessoal e artística, preparando o terreno para o que viria no capítulo seguinte. O crescimento profissional de Luana Piovani ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000 foi marcado por reconhecimento e diversidade de projetos, mas a trajetória de qualquer artista também envolve momentos desafiadores. No caso dela, não foi diferente. Apesar da visibilidade conquistada na televisão, no teatro e no cinema, alguns episódios ao longo da carreira revelaram que o caminho não seria sempre linear. A própria estreia como protagonista de Sex Appeal, ainda na adolescência, é um exemplo claro disso. Embora tenha sido um passo importante, a experiência deixou marcas emocionais que a fizeram repensar a forma como lidava com o ambiente televisivo. O impacto daquela produção foi tão grande que Luana decidiu voltar a São Paulo logo depois das gravações, se afastando temporariamente da emissora e desacelerando o ritmo de trabalho. Essa pausa inicial não significou desistência, mas simbolizou o primeiro grande momento de instabilidade em sua trajetória. A necessidade de se reequilibrar emocionalmente, somada ao desafio de escolher projetos que realmente tivessem significado em sua vida, abriu um período de escolhas cuidadosas, embora nem sempre fáceis. Ao longo dos anos seguintes, Luana viveu os altos e baixos comuns na carreira artística. Em algumas produções recebeu destaque imediato, em outras o retorno não foi tão significativo. Nem sempre um papel resultava na repercussão esperada, e isso fazia parte da dinâmica natural da profissão. Projetos no teatro exigiam dedicação intensa, mas nem todos tinham continuidade. Trabalhos na televisão às vezes duravam menos do que o previsto.
Havia momentos de grande exposição e outros em que sua presença parecia menos constante no cenário midiático. Esses ciclos de instabilidade não diminuíram sua relevância, mas mostraram que o meio artístico pode ser imprevisível até para profissionais já reconhecidos. Além disso, a personalidade firme e transparente de Luana, que sempre marcou sua imagem pública, também interferia em algumas oportunidades. Ela nunca teve perfil submisso e não aceitava situações desconfortáveis apenas para manter trabalhos. Essa postura, embora admirada por muitos, também trouxe desafios em determinadas relações profissionais. Um dos episódios que ilustram essa instabilidade ocorreu em 2017. Na época, Luana chegou a ser cotada para integrar o elenco da novela O Sétimo Guardião, uma produção de grande visibilidade. Entretanto, acabou sendo substituída antes do início das gravações. Esse tipo de situação é relativamente comum no universo da teledramaturgia, mas no caso dela teve repercussão porque reforçavam a fase de mudanças e redefinições em sua carreira. Mesmo consolidada e com vasta experiência, ainda enfrentava decisões e mudanças inesperadas. O acúmulo desses reveses não foi suficiente para desanimá-la, pelo contrário, ajudou a fortalecer sua capacidade de adaptação e sua visão madura sobre os bastidores da indústria. Luana aprendeu ao longo do tempo que uma carreira sólida não se mede apenas pelos sucessos, mas também pela forma como se atravessam os momentos difíceis. Ela seguiu buscando novos papéis, novos formatos e oportunidades que dialogassem com sua essência artística. Esses desafios marcaram uma fase importante de sua jornada, preparando o terreno para momentos intensos que viriam a seguir. E enquanto enfrentava pressões, expectativas e mudanças, outra parte de sua vida começava a ganhar espaço na mídia. Seus posicionamentos, seus enfrentamentos públicos e situações que trariam ainda mais repercussão. Após enfrentar altos e baixos profissionais, Luana seguiu desenvolvendo sua carreira com determinação. No entanto, além dos desafios naturais da profissão, ela também viveu momentos marcantes fora dos bastidores e diante do público. Sua personalidade direta, sua postura firme e o hábito de falar abertamente sobre o que pensava fizeram com que muitas situações ganhassem grande repercussão na mídia brasileira. Ao longo dos anos, Luana se tornou conhecida não apenas pelos papéis que interpretou, mas também pela maneira franca como lidava com conflitos e injustiças. Entre os episódios mais comentados envolvendo sua vida profissional, está um relato sério que a atriz trouxe à tona anos depois de vivê-lo. Durante as gravações de um remake da novela Anjo Mal, ela afirmou ter sido vítima de assédio por parte do diretor Carlos Manga. Segundo seu depoimento, ele teria solicitado que ela se sentasse em seu colo durante o trabalho, algo que ela recusou imediatamente. Depois disso, Luana declarou ter sido afastada das gravações, fato que a deixou profundamente desconfortável e indignada. Esse episódio se tornou um dos mais graves de sua trajetória pessoal e profissional, já que expôs a realidade de situações abusivas enfrentadas por muitas mulheres no meio artístico. A decisão de tornar público esse relato reforçou ainda mais a imagem de Luana como uma mulher que não aceita calada qualquer forma de desrespeito. Em um cenário onde muitas artistas preferem evitar conflitos para não prejudicar oportunidades, ela escolheu seguir o caminho oposto. Sua franqueza colocou em evidência, mas também gerou tensões, críticas e debates intensos. Em diversas ocasiões, Luana se posicionou em entrevistas, redes sociais e aparições públicas, sempre com um discurso direto, que muitas vezes dividia opiniões. Essas polêmicas não surgiram apenas de conflitos nos bastidores. Parte da repercussão também veio de comentários feitos por ela sobre temas variados. Luana sempre demonstrou pouca preocupação em agradar a todos e isso se refletia na maneira como expressava suas opiniões sobre comportamento, política, relacionamentos ou questões sociais. Para alguns, essa postura representava coragem, para outros, causava incômodo. O fato é que ela nunca se esquivou de falar o que acreditava ser correto, mesmo que isso a colocasse em situações delicadas. Apesar das controvérsias, é importante reconhecer que essa postura firme vinha acompanhada de um comportamento coerente com sua trajetória. Luana nunca foi conhecida por aceitar papéis ou circunstâncias que contrariassem seus valores. Se algo a incomodava, ela se afastava ou se posicionava. Ao longo dos anos, isso repetidamente a colocou no centro de manchetes e debates nas redes sociais, mas também fortaleceu sua imagem como uma figura autêntica e independente. Esses episódios de confronto e exposição pública fizeram parte de uma fase importante da vida de Luana. Eles moldaram sua relação com a mídia e mostraram a maneira como ela escolhia lidar com o poder que sua visibilidade trazia. Ao mesmo tempo em que enfrentava críticas e disputas públicas, outra área de sua vida ganhava ainda mais atenção: seus relacionamentos pessoais, alguns deles intensos e marcados por acontecimentos que repercutiram em todo o país. Depois de enfrentar polêmicas profissionais e discussões públicas, a vida pessoal de Luana Piovani
passou a ocupar ainda mais espaço na mídia. Entre os relacionamentos que marcaram sua história, o vivido com o ator Dado Dolabella é, até hoje, um dos mais lembrados. Ambos estavam em grande evidência no início dos anos 2000. Luana já era uma figura consolidada na televisão e no entretenimento brasileiro, enquanto Dado surgia como galã em ascensão, atraindo atenção por sua presença nas novelas e por seu carisma diante do público jovem. Essa combinação fez com que o namoro se tornasse assunto constante em revistas e programas de televisão. No começo, o relacionamento chamou atenção pela intensidade e pela forte exposição. Ambos eram jovens, famosos e cercados por curiosidade pública. A personalidade firme e direta de Luana contrastava com o perfil impulsivo e emocionalmente instável que muitos atribuíam a Dado na época. Esse contraste, que inicialmente parecia apenas parte da dinâmica do casal, logo se tornaria um ponto sensível na convivência dos dois. O que para o público parecia um romance de celebridades, passou a revelar sinais de tensão com o passar do tempo. O relacionamento, que começou com entusiasmo, não demorou a ficar conturbado. As diferenças de comportamento e de visão de mundo, somadas à vida pública sempre exposta, criaram um ambiente emocionalmente pesado. A tensão cresceu até que, em 2008, durante uma discussão, ocorreu o episódio que marcaria definitivamente a história dos dois. Naquele ano, Luana registrou um boletim de ocorrência acusando Dado Dolabella de agressão. A notícia ganhou enormes proporções nacionais e se tornou um dos casos mais comentados da época, tanto pela gravidade quanto pela notoriedade dos envolvidos. O processo judicial iniciado a partir dessa denúncia se estendeu por anos, gerando debates intensos sobre violência contra a mulher no meio artístico e na sociedade brasileira. Quando o caso foi julgado, a Justiça decidiu pela condenação de Dado Dolabella por lesão corporal contra Luana. A sentença confirmou oficialmente o episódio de violência, fortalecendo ainda mais o relato da atriz e chamando atenção para a importância de casos como esse fossem levados a sério. Esse período foi difícil e emocionalmente desgastante para Luana, mas também representou um ponto de virada em sua vida. A partir dessa experiência, ela passou a falar de forma ainda mais firme sobre violência doméstica, autonomia feminina e a responsabilidade de denunciar situações abusivas. Em entrevistas posteriores, Luana afirmou que esse ciclo foi doloroso, mas essencial para seu amadurecimento. A vivência reforçou sua postura firme diante de injustiças e fortaleceu sua determinação em defender outras mulheres. O caso com Dado Dolabella, embora doloroso, acabou se tornando uma das experiências que moldaram sua visão de mundo. Ele influenciou sua atuação pública, sua forma de se relacionar e seu compromisso com questões sociais. A partir desse episódio, Luana passou a assumir cada vez mais o papel de voz ativa no debate sobre direitos das mulheres, algo que se tornaria ainda mais forte nos anos seguintes. Essa fase complexa representou uma ruptura emocional profunda, mas também abriu caminho para novas reflexões, mudanças pessoais e transformações que continuariam a moldar sua vida. No próximo capítulo, essas transformações ganharão ainda mais destaque, especialmente quando Luana passar a lidar com questões de saúde e maturidade. Após viver um período marcado por conflitos pessoais e grande exposição pública, Luana entrou em uma nova fase de vida que não envolvia apenas desafios externos, mas também transformações internas profundas. Ao longo dos anos, ela sempre demonstrou ser uma mulher consciente de si mesma, mas foi na fase adulta, especialmente depois dos 40 anos, que passou a lidar com questões que mexeram diretamente com seu corpo, sua rotina e sua percepção sobre maturidade. Em uma entrevista recente, já em 2025, Luana revelou que enfrentou uma menopausa precoce aos 44 anos. O diagnóstico, embora comum para algumas mulheres, chegou de forma inesperada para ela, trazendo um conjunto de sintomas que afetou não apenas seu bem-estar físico, mas também sua vida profissional. A atriz relatou ter vivido momentos de desorientação, lapsos de memória e dificuldade de concentração, sinais que interferiram diretamente no ritmo de trabalho ao qual ela estava acostumada. Essa experiência exigiu adaptação, paciência e uma nova maneira de lidar com o cotidiano. A menopausa precoce, além dos sintomas físicos, trouxe reflexões sobre envelhecimento, mudanças hormonais,
e a pressão estética que ainda recai sobre mulheres públicas. Mesmo assim, Luana enfrentou essa fase com franqueza. Em vez de esconder o que estava vivendo, decidiu falar abertamente sobre o assunto. Ao compartilhar sua experiência, ela levou luz a um tema que ainda é tratado como tabu por muitas mulheres, especialmente aquelas que temem julgamentos ou associam um assunto à perda de vitalidade ou feminilidade. Durante esse processo, Luana comentou que percebeu mudanças profundas no seu comportamento. Ela passou a olhar para si com mais consciência e aceitação, reconhecendo que o corpo se transforma com o tempo e que isso faz parte da vida. Lidar com os sintomas e com o impacto emocional dessa fase a levou a desenvolver uma nova relação com sua própria história, valorizando sua força e sua capacidade de se reinventar. Em suas palavras, enxergava nesse momento a oportunidade de reconhecer o poder que tinha e usá-lo com mais clareza. As transformações pessoais não se limitaram ao campo físico ou emocional. Essa fase também a ajudou a construir uma maturidade ainda mais sólida, alinhada com seus valores e com seu ativismo. Luana passou a se posicionar de forma ainda mais firme sobre temas relacionados à saúde feminina, direitos das mulheres e a importância de falar abertamente sobre assuntos que muitas vezes são silenciados. Ao admitir publicamente o que viveu, incentivou outras mulheres a buscarem informações, apoio e entendimento sobre seus próprios processos. Esse período marcou também uma reorganização da sua rotina. Em vez de tentar acompanhar o ritmo intenso que sempre marcou sua carreira, Luana passou a escolher seus projetos com mais cuidado, priorizando equilíbrio e bem-estar. A maturidade adquirida permitiu que ela reorganizasse suas prioridades, fortalecendo vínculos familiares, estruturando novos planos profissionais e reconhecendo que cada fase da vida carrega um tipo diferente de força. Essas transformações, embora desafiadoras, ampliaram sua visão sobre o próprio papel no mundo. E enquanto aprendia a conviver com essa nova versão de si mesma, Luana fortalecia sua presença como figura pública engajada, abrindo caminho para uma atuação cada vez mais ativa em debates sociais, tema que ganhará destaque no próximo capítulo. À medida que amadurecia pessoalmente e enfrentava transformações importantes em sua vida, Luana Piovani também consolidava outra faceta que sempre esteve presente em sua trajetória, mas que ganhou força nos últimos anos, a de mulher engajada, ativa e consciente do impacto que suas palavras podem causar. Ao longo do tempo, sua personalidade franca se transformou em ferramenta de influência, e seu espaço nas redes sociais passou a ser usado não apenas para falar de trabalho ou vida pessoal, mas também para defender causas sociais que considera essenciais. Luana sempre teve uma relação direta com seu público. Em suas plataformas digitais, ela fala com naturalidade, sem medo de abordar temas delicados, e isso construiu uma comunidade numerosa e atenta ao que ela diz. Segundo a própria atriz, suas publicações chegam a milhares de pessoas diariamente, criando repercussão capaz de alcançar até mesmo figuras de poder, como governadores, juízes e ministros. Essa percepção reforçou ainda mais sua responsabilidade como comunicadora e a motivou a intensificar debates que considera urgentes. Entre os temas que Luana discute com mais ênfase estão feminismo, direitos das mulheres, maternidade, envelhecimento e liberdade de expressão. Sua experiência pessoal, especialmente episódios marcantes relacionados à violência doméstica e ao enfrentamento de situações abusivas, fez com que ela desenvolvesse uma postura firme na defesa de outras mulheres. Com isso, Luana se tornou uma voz ativa em campanhas de conscientização e em discussões sobre políticas de proteção feminina. Vivendo em Portugal desde 2019, Luana ampliou ainda mais seu envolvimento com questões sociais. Em território português, passou a participar de mobilizações voltadas à criação de medidas de segurança para mulheres, especialmente em casos de violência doméstica e conflitos familiares. Sua atuação fez com que sua voz ultrapassasse o entretenimento e alcançasse esferas políticas, chamando atenção para legislações e procedimentos que poderiam ser melhorados. Embora algumas de suas colocações gerem debates acalorados, ela não demonstra receio de se posicionar. A postura sem filtros, característica que sempre a acompanhou, ganhou nova dimensão nessa fase da vida. Agora, com mais maturidade, Luana sustenta seus posicionamentos com argumentos construídos a partir de sua própria história, de estudos e de vivências compartilhadas por outras mulheres. Para ela,
A liberdade de expressão não é apenas um direito individual, mas também uma forma de promover mudanças coletivas. Essa visão impulsiona sua atuação pública e reforça sua identidade como mulher que não teme críticas ou tentativas de silenciamento. Apesar das polêmicas que surgem ao redor de suas falas, sua influência permanece forte. Muitas pessoas a veem como referência de sinceridade e coragem, enquanto outras discordam de seu estilo direto. Ainda assim, sua presença constante nos debates demonstra que ela não pretende abrir mão desse papel. Luana enxerga a comunicação como parte fundamental de sua trajetória atual e a utiliza como ferramenta de transformação. Esse engajamento marca uma fase mais consciente e madura de sua vida, conectando suas experiências pessoais à responsabilidade de inspirar outras pessoas. E enquanto sua voz se fortalecia nos debates sociais, outra grande mudança marcou sua trajetória recente: a decisão de viver em outro país, recomeçando em novos cenários e explorando horizontes diferentes. Esse novo capítulo de sua história será explorado a seguir. A fase de engajamento social e amadurecimento pessoal levou Luana Piovani a tomar decisões importantes que influenciaram profundamente sua vida. Entre elas, uma das mais marcantes foi a mudança para Portugal em 2019. Depois do fim do casamento, ela decidiu recomeçar em outro país, levando consigo os filhos e abrindo espaço para uma nova etapa que envolvia não apenas questões familiares, mas também transformações emocionais e profissionais. A mudança representou um desafio significativo, já que deixava o Brasil, onde construiu toda a sua carreira, para viver em um ambiente culturalmente diferente e distante da mídia que sempre acompanhou seus passos. Portugal se tornou desde então um novo cenário para sua vida. Luana encontrou um ritmo diferente do que estava acostumada no Brasil. O país oferecia tranquilidade, segurança e uma rotina mais estável para criar os filhos, fatores que influenciaram diretamente sua decisão de permanecer. Ao mesmo tempo, ela precisou se adaptar a uma dinâmica menos frenética, longe da exposição constante da televisão brasileira. Esse distanciamento também lhe deu liberdade para repensar sua trajetória profissional e explorar novas possibilidades com mais autonomia. Mesmo vivendo fora, Luana não se afastou completamente da arte. Continuou participando de projetos teatrais, mantendo ativa sua ligação com os palcos. Em Portugal, envolveu-se em produções locais e encontrou novos espaços para expressar sua criatividade. Além disso, sua presença nas redes sociais continuou forte, permitindo que ela se mantivesse em contato com o público brasileiro e participasse de debates e discussões que atravessaram fronteiras. Sua influência permaneceu ampla e sua voz continuou ecoando em ambos os países. A mudança também trouxe um novo olhar sobre si mesma. Longe do ritmo acelerado da televisão brasileira e de sua constante cobrança estética, Luana encontrou a oportunidade de viver com mais autenticidade. Em entrevistas, demonstrou sentir-se mais livre e alinhada com seus valores. A maternidade ganhou ainda mais espaço em seu cotidiano, assim como seu ativismo, que passou a se expandir para contextos portugueses. A distância física não diminuiu sua força pública, pelo contrário, ajudou a consolidar sua independência e a reforçar seu senso de identidade. A adaptação cultural foi outro ponto importante desse processo. Ao viver em Portugal, Luana precisou compreender novas rotinas, novas formas de relacionamento e até novos hábitos sociais. A vivência em outro país proporcionou crescimento pessoal e ampliou seu mundo de referências. Embora estivesse longe do Brasil, continuava acompanhando a cultura, a política e as transformações sociais do país. Ao mesmo tempo, absorvia as experiências da nova realidade e usava esse repertório para construir uma versão mais madura e consciente de si mesma. A mudança representou, acima de tudo, uma virada. Luana encontrou em Portugal uma forma de reorganizar suas prioridades, equilibrar sua vida familiar e manter seus projetos artísticos sem abrir mão da liberdade de expressão que sempre valorizou. Essa combinação permitiu que ela continuasse relevante, ativa e presente, mesmo estando em outro continente. Com esse novo cenário consolidado, a trajetória de Luana passou a ser marcada por conquistas que ultrapassam fronteiras físicas. Com a vida reorganizada em Portugal e sua presença artística mantida de forma constante, Luana passou a olhar para sua trajetória com mais clareza, reconhecendo tudo o que construiu ao longo de mais de 3 décadas de carreira. Mesmo longe do Brasil, seu nome continuou presente no cenário cultural.
E o reconhecimento acumulado ao longo dos anos revelou o quanto sua versatilidade sempre foi um diferencial. Luana nunca se limitou a um único formato. Atuou em novelas, séries, filmes, peças teatrais e também como apresentadora, criando uma carreira ampla e sólida. No decorrer desse percurso, recebeu diversas premiações que destacaram sua competência e seu impacto no entretenimento brasileiro. Entre elas estão o Grande Otelo, um dos prêmios mais importantes do cinema nacional, concedido pela Academia Brasileira de Cinema. Também foi reconhecida pelo Prêmio APCA, oferecido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, instituição tradicional que valoriza trabalhos de alta qualidade em diferentes áreas da cultura. Além disso, conquistou 2 Prêmio Qualidade Brasil, que homenageiam profissionais que se destacam na televisão e no teatro. Esses reconhecimentos ajudaram a consolidar sua posição entre as atrizes mais influentes de sua geração. Sua trajetória incluiu ainda indicações ao Prêmio Guarani, outra premiação prestigiada no cinema brasileiro. Esses marcos refletem a diversidade de papéis que interpretou e a maneira como transitou entre gêneros distintos, do drama à comédia, passando por produções infantis e trabalhos de forte apelo emocional. Essa adaptabilidade sempre foi uma das características que diferenciavam Luana no meio artístico. Ela não se intimidava diante de desafios e buscava papéis que pudessem ampliar sua expressão criativa. Ao mesmo tempo, sua atuação fora das telas reforçou sua relevância pública. A forma como transformou vivências pessoais em reflexão social, especialmente na defesa de mulheres e na discussão sobre amadurecimento feminino, ajudou a ampliar sua imagem para além do entretenimento. Essa fusão entre trabalho artístico e postura ativa fez com que muitas pessoas enxergassem em Luana não apenas uma atriz talentosa, mas também uma figura inspiradora. Mesmo com turbulências, mudanças de país e momentos de pausa, Luana conseguiu manter sua presença na mídia e no imaginário do público. Enquanto muitos artistas enfrentam dificuldades em sustentar a relevância ao longo dos anos, ela encontrou maneiras de se reinventar sem perder sua essência. A combinação de autenticidade, coragem e dedicação criou um caminho que permanece reconhecido tanto no Brasil quanto fora dele. A maturidade conquistada ao longo desse processo trouxe também uma nova compreensão sobre o impacto de sua voz na sociedade. Suas recentes declarações sobre feminismo, direitos das mulheres e liberdade de expressão reforçam que seu papel já não se limita ao desempenho artístico. Hoje, Luana compreende que sua trajetória pessoal e profissional se entrelaça com causas maiores, e essa consciência lhe deu ainda mais motivação para continuar ativa e presente. Esse conjunto de conquistas e reconhecimentos mostra que sua carreira não se define apenas pelos papéis que interpretou, mas também pela força com que enfrentou desafios, pelas escolhas corajosas que fez e pela capacidade de atravessar diferentes fases sem perder a autenticidade. Agora, prestes a completar 50 anos, ela se prepara para celebrar essa história com novos planos, reflexões e projetos que apontam para um futuro cheio de significado. Ao olhar para sua trajetória e para tudo que viveu, Luana Piovani entra em 2025 em um momento de profunda reflexão. São 35 anos de carreira, marcados por conquistas, desafios, mudança de país, experiências pessoais intensas e uma evolução contínua que acompanhou cada fase da vida. Agora, às vésperas de completar 50 anos, ela observa sua própria história com maturidade e clareza, reconhecendo o quanto se transformou desde a adolescência em Jaboticabal até a mulher que se tornou hoje. Essa nova etapa é acompanhada por projetos que refletem a força e o alcance que ela construiu. Entre eles estão o desenvolvimento de um livro e de uma biografia, ideias que já foram mencionadas por ela e que representam a vontade de registrar de forma organizada tudo o que aprendeu até aqui. Também existe a possibilidade de desfilar na Sapucaí, algo que considera simbólico, já que une celebração pessoal, reconhecimento público e a energia vibrante do carnaval brasileiro. Esses novos passos mostram que para Luana a maturidade não significa pausa, mas sim reinvenção. Ao mesmo tempo, ela segue muito envolvida em debates sociais. Sua fala sobre empoderamento feminino, envelhecimento, maternidade e liberdade de expressão continua forte e consistente.
Depois de enfrentar episódios difíceis, como o caso envolvendo violência doméstica e os desafios da menopausa precoce, Luana transformou sua dor em ferramenta de conscientização. Hoje, entende a responsabilidade de sua voz e sabe que seu posicionamento pode alcançar milhares de pessoas, servindo de apoio para mulheres que passam por situações semelhantes. A atriz também demonstra interesse em retornar ao teatro com papéis que tenham ligação com suas raízes e com a cultura brasileira. Entre suas possibilidades criativas, comenta a vontade de interpretar personagens com identidades nordestinas ou que representem histórias intensas, capazes de dialogar com suas vivências e com o público contemporâneo. Essa ideia de explorar novos formatos também faz parte de seus planos, mostrando que ela não pretende limitar sua atuação a um único espaço da arte. Ao longo de sua trajetória, Luana construiu uma relação consistente com a própria autenticidade. Encarou críticas, passou por polêmicas, lidou com quedas profissionais e enfrentou decisões difíceis, mas se manteve fiel ao que acredita. Essa coerência, aliada a uma voz pública cada vez mais firme, faz com que ela se destaque em um cenário onde muitas figuras públicas preferem neutralidade. Para Luana, neutralidade nunca foi opção. Sua história mostra que ela sempre escolheu o caminho da honestidade e do enfrentamento. Agora, aos 48 para 49 anos, ela olha para o futuro com determinação. Sabe que ainda tem muito a criar e muito a contribuir. Cada fase de sua vida trouxe aprendizados e abriu novas portas, e essa não é diferente. A maturidade não a limita. Pelo contrário, funciona como impulso. Luana segue adiante, consciente de seu poder e de sua responsabilidade, pronta para viver o que vier para frente. E enquanto novos projetos se aproximam, a história de Luana continua em construção, deixando espaço para próximos capítulos que ainda revelarão novos movimentos, novas escolhas e novas camadas dessa trajetória que segue em transformação. E então, o que você achou desta confissão de Luana Piovani? Você já desconfiava disso? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Queremos saber o que você pensa sobre esta revelação e se você ficou surpreso com a atitude da atriz. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que também acompanham a vida dos famosos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo das celebridades e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e continuem ligados para mais revelações!